Nada é por acaso, velho. Nada é por acaso nessa vida. Agora, quando seus exames estiverem normais, você já fica com o pé atrás. Muito boa tarde, senhores. Estamos aqui exatamente 4 alguma coisa, quase ao vivo, para falar sobre, primeiro, agradecer todas as mensagens que vocês mandaram para a Isa, sensacional a vocês. Segundo, seguinte, é muito comum, é muito frequente, tanto aqui em consultório, quanto a perguntas, principalmente quando eu abro as perguntas do Instagram, vocês me perguntarem sobre jejum. Então, olha só, qual que é o meu parecer sobre jejum? Eu anotei algumas coisinhas aqui interessantes para vocês, mas eu quero falar de uma maneira que faça sentido para vocês, principalmente que faça vocês entenderem. Vocês sabem que eu sempre tento deixar aqui o meu Instagram, o meu Instagram não é um Instagram de médico para médico, é um Instagram... Meu Instagram é de médico para paciente, é de uma pessoa que conhece um pouco para uma pessoa que não conhece tanto a fundo sobre assuntos médicos. Então vamos lá, eu vou tentar simplificar ao máximo sempre. E quando a gente está falando de jejum intermitente, que é o assunto que eu vou colocar agora, o que vocês têm que saber, tá, gente? Primeiro, é difícil toda vez que você lê alguma coisa sobre jejum, você sempre pega um ponto muito positivo sobre o jejum e um ponto muito negativo sobre o jejum. As pessoas falam muito mal ou falam muito bem. Normalmente não tem um meio termo. E é assim que as coisas devem ser encaradas na medicina. A medicina é uma ciência de verdades transitórias, onde tudo tem um meio termo. E o jejum não é diferente. Por quê? Se a gente pensar no jejum para o emagrecimento, por exemplo, que é um ponto que eu levantei aqui, ele pode ser muito bem visto. Ele é um método interessante de restrição calórica, ele acaba fazendo com que você sensibilize a insulina e alguns hormônios contrarreguladores que vão fazer você utilizar a gordura como fonte de energia. Então o jejum para perda de gordura ele é eficiente. Porém, você tem que lembrar que estratégias nutricionais elas têm começo e meio e fim. Então vai chegar uma hora que o jejum ele para de funcionar para emagrecer. Por isso que também às vezes a gente coloca estratégias de jejum entre estratégias nutricionais, entendeu? Por exemplo, na semana o paciente faz o café da manhã, almoço, jantar, por exemplo, normalmente, mas 2 ou 3 dias da semana ele não toma o café da manhã e faz o jejum intermitente, entendeu? Para fazer com que o seu corpo não se adapte àquela estratégia ou se adapte de maneira mais difícil. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria te falar, que como toda estratégia nutricional, o jejum tem um começo e meio e fim, ou seja, ele começa funcionando muito bem e depois de alguns meses ele para de funcionar. Ótimo. Segunda coisa, jejum perde músculo. Quando você está em jejum, perde músculo. Isso depende do tipo de atividade física que você está fazendo, muito mais do tempo que você está em jejum. Por quê? Quando você faz uma atividade física muscular, você está estimulando para o seu corpo, você está fazendo com que aquele músculo solte miocinas, citocinas inflamatórias que vão fazer o teu corpo não perder massa muscular. Então, quem vai depender, a preservação da sua massa muscular vai depender muito mais do tipo de treino do que o tempo que você está em jejum. Meio louco isso, mas é real, tá? Então, o jejum não faz perder massa muscular. É óbvio que também depende daquilo que você vai comer quando você não está em jejum e tudo mais, tem que ser montado por um bom nutricionista. E uma coisa extremamente interessante é que é o seguinte, o jejum ele não só não faz perder massa muscular, como ele também preserva a perda de massa muscular. O que acontece? Tem um hormônio tireoidiano que é o T4, que a sua tireoide produz em grande maioria, né? O T3 ele é convertido no seu músculo. E conforme você vai ficando muito tempo em jejum, o seu hormônio tireoidiano T4, ele vai para o seu músculo, certo? E em vez de virar T3 no músculo, ele vira T3 reverso, que é justamente para prevenir com que você não perca a massa muscular. Ou seja, o seu corpo é incrível e ele, em períodos de jejum, ele vai fazer também com que você não perca a massa muscular por essa via. Combinado?
O problema é que isso também vai fazer o seu metabolismo cair um pouquinho e diminuir ainda mais a perda de gordura. Pessoal, então resumindo, o jejum não perde músculo porque a sua tireoide, na vigência de um período sem alimentação, em jejum, sem calorias, vai fazer com que esse T4 produzido na tireoide vá para o seu músculo, onde é maior convertido esse T4 em T3. Só que, no lugar de converter em T3, que é um hormônio que vai acelerar seu metabolismo, que vai acelerar o catabolismo muscular, que vai acelerar a perda de gordura, ele vai produzir T3 reverso, que é o mesmo hormônio que o urso produz quando ele está hibernando, para fazer o seu músculo ficar lá, maravilhoso, e não ser utilizado como fonte de energia. Porém, como você tem mais T3 reverso, T3 reverso é um hormônio que diminui seu metabolismo, você também vai diminuir um pouco a perda de gordura. Então, só para explicar o que acontece no período de jejum. E isso é muito individual. Tem pessoas que já acontece isso no primeiro mês, tem pessoas que acontece isso no segundo mês. Por isso que cada pessoa responde de uma maneira. O jejum vai depender também da quantidade de músculo que você tem no corpo. Enfim, tem várias variantes que a gente vai colocando aí. Então, só para você entender que medicina não é matemática. E o terceiro ponto, que é o mais maravilhoso, que é se o jejum faz bem para a saúde. Então, olha só, hoje a gente sabe que toda estratégia de restrição calórica faz bem para a saúde, tá? Estimulam genes, na verdade, ligados à longevidade, principalmente SIRT, que são genes que vão fazer você viver mais. São genes que estimulam biogênese mitocondrial, ou seja, melhoram o seu perfil energético. São genes que estimulam enzimas relacionados à antioxidação do seu organismo, ou seja, como se você tomasse uma vitamina C se você ficasse em jejum. É mais ou menos isso que acontece no seu organismo mesmo, tá? Então, para a sua longevidade, para o seu bem-estar, para a sua saúde, o jejum sim, ele é uma excelente estratégia. Não estou falando de ganho de massa muscular, não estou falando de perda de gordura. Tá? E é uma estratégia que é muito, muito fácil encaixado nas rotinas. Então isso que acaba sendo o mais incrível do jejum, né? Porque você come 2 vezes por dia, 3 vezes por dia. É óbvio que você tem que sempre, pelo amor de Deus, um acompanhamento. E você já consegue encaixar um jejum ali 2, 3, 4 vezes na semana. Que com certeza vai melhorar muito a sua qualidade de vida, melhorar muito o seu bem-estar, certo? Então, gente, é mais ou menos isso que eu queria falar. Foi produtivo, hein? E é isso. Só para vocês entenderem, olha que visão integrativa do jejum. Que ele pode ser maravilhoso e ao mesmo tempo não pode ser tão bom. Ele pode causar emagrecimento, mas ao mesmo tempo ele pode frear o emagrecimento. Ele pode ganhar massa muscular, mas ao mesmo tempo ele pode não ter relevância nenhuma. Ou seja, na medicina, nem tudo e nem sempre, tudo é equilíbrio. Então, cuidado com pessoas que falam: o jejum vai emagrecer ou o jejum vai fazer mal. Tudo é equilíbrio. Pessoal, quando você não quer gastar com botox, aí você tem que passar pelos dias de princesa aqui na clínica. O computador coloca 15 para cada lado.